Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius Denis, o duelista. E galera, hoje eu vim falar sobre um assunto triste que a gente ficou sabendo ontem, né? E é o fim do Cross Duel, né, cara? Um jogo mobile que lançou não tem nem 6 meses e foi anunciado na conta oficial do jogo que ele vai se encerrar em setembro. Então, assim, cara, pra mim, pelo menos é triste, porque eu cheguei a jogar bastante, cheguei a atingir o rank máximo, né, que era o Platina 1, e eu me divertia bastante com o jogo, mas eu entendo que ele tinha os seus defeitos, e eu vim aqui falar exatamente sobre eles, mas ele também tinha muitas virtudes, que inclusive eu espero de verdade, de coração, que a Konami traga esses elementos positivos do jogo para futuros jogos. Um desses elementos, inclusive, é algo que eu sempre esperei em jogos de Yu-Gi-Oh! E o Cross Duel finalmente teve. Mas eu vou chegar lá, que eu vou falar por último. Primeiro falar dos problemas. O primeiro e maior problema, com certeza, era a questão do jogo ser pay to win. Para você conseguir melhorar a sua carta, assim, as cartas elas não tinham um efeito só. Você podia desbloquear árvores de efeitos, de skills, né? Então uma carta poderia ter diferentes skills, desde destruir o monstro do oponente ou ganhar 200 de ataque. As cartas poderiam ter diferentes skills. E as cartas lendárias, as URs, elas poderiam ter 3 skills diferentes. Mas para você conseguir desbloquear essas 3 skills, você precisaria pegar 3 cópias dessas cartas UR, o que era muito difícil, porque elas vinham de forma aleatória nos pacotes. Isso se vinha. O mais provável é que não venha uma carta UR, né, que é a carta de maior raridade. Então, assim, você ficava refém de um sistema pay to win que fazia que você precisasse comprar as cartas, e não só falando das URs, mas também as cartas mais fortes do jogo, tipo Enemy Controller. Enemy Controller é uma carta muito boa no Duel Links, mas também era no Cross Duel. Então, era o tipo de carta que você só conseguiria se você gastasse dinheiro com o jogo. E assim, juntando carta por carta, são só 20 cartas no baralho, então na prática você tendo um deck melhor que o seu oponente, você vai vencer ele com tranquilidade, entendeu? Apesar do jogo ser bastante balanceado, assim, se você gastasse no jogo, você com certeza ia ter muita vantagem sobre os seus oponentes. Falando aqui do segundo problema, é que o jogo era extremamente lento, cara. Uma partida podia levar muito tempo. A maior parte dessa lentidão era desnecessária, podia ser muito bem cortada do jogo, entendeu? Eram efeitos que ativavam lentamente, um após o outro, tipo uma carta ganha 200 de ataque, outra dá 200 de ataque pros monstros aliados. Então assim, eram efeitos bobos que podiam só acontecer, entendeu? Mas tinha toda aquela animação pra acontecer, entendeu? Então, apesar do jogo ser muito lindo, essa beleza, né, dos gráficos também tinha esse defeito que deixava o jogo extremamente lento, cara. E desnecessariamente, podia ser um jogo bonito e rápido. E eles até tentaram ajustar um pouco isso. Eles tentaram acelerar o jogo um pouquinho ali nas atualizações, mas mesmo assim estava muito aquém do que deveria ser, entendeu? Para um jogo mobile. Então, esse era um problema muito irritante, assim, até. E isso, aliado com o terceiro problema que eu vou falar aqui agora, que era a conexão estável. Então, assim, um jogo que demorava pra caramba, ainda com uma conexão estável, ou seja, a qualquer momento você podia cair do jogo, e pra voltar era uma eternidade também, cara. Você perdia muitas fases do turno ali, você podia perder o jogo por conta disso. Então, assim, o jogo era muito difícil não cair a partida, entendeu? Era mais provável você tá jogando e cair do que você completar uma partida inteira sem cair, cara. E eu não sei se isso é um problema dos servidores brasileiros exclusivamente, ou se era no mundo inteiro. E sinceramente, aparentemente deve ser no mundo inteiro, porque com certeza isso afastou milhares de jogadores, fez com que o jogo morresse. O quarto problema que eu acho é que o jogo era muito nichado. Assim, você tem vários jogos de Yu-Gi-Oh! Cross Duel era assim, um jogo que não tinha nem comunidade pra ele, sabe? Você consegue ver influências YouTubers fazendo vídeos sobre Duel Links, sobre Master Duel, mas eu não vejo ninguém absolutamente fazendo vídeo sobre o Cross Duel, entendeu? Não tinha nem demanda, não tinha uma comunidade mantendo o jogo vivo, entendeu? Não tinha uma comunidade ali pra sustentar o jogo de certa forma. Era um jogo extremamente nichado, assim. Era só pra quem não jogava nem Master Duel, nem Duel Links, assim, que é muito difícil, sei lá, muito nichado, assim. Ninguém jogava, pelo menos eu não conhecia ninguém que jogasse. Um servidor no Discord, gringo, de Cross Duel, e também era pequeno, sabe? Então, assim, era um jogo nichado, e isso devido ao último problema que eu vou falar aqui, que o jogo foi mal divulgado, cara. Ele foi divulgado a primeira vez naquele Yu-Gi-Oh! Next, né? Um quadro de notícias de jogos digitais da Konami, se não me engano, de 2021. A Konami fez vários anunciamentos
em diversos seus canais de YouTube, de Instagram, Twitter. Então, o Cross Duo, ele foi divulgado ali, tipo, sem ninguém saber da existência dele, junto com outras informações que a gente queria saber mais, né, sobre Master Duo, Duel Links e jogo do Rush Duo. Então, ele foi divulgado assim como uma surpresa, ninguém sabia mesmo. E a única coisa que a gente sabia é que era um jogo, né, que seria jogado com 4 pessoas, né, como se fosse uma cruz. Então, assim, ninguém esperava por ele. E a gente recebeu sem ninguém pedir, e a gente também não sustentou ele por conta disso, né? Porque ele foi mal divulgado e não chegou nem até os jogadores de Yu-Gi-Oh! E nem até pessoas de fora que seriam mais agraciadas com regras alternativas. É isso, esses são os 5 maiores problemas que eu encontrei, que eu percebi no Cross Duo, e por isso que com certeza ele faliu, né? Mas agora, vamos falar sobre as qualidades, que ele também tinha muitas qualidades. Elas precisam ser comentadas também, vamos ser justos aqui. A primeira e maior disparada era o gráfico, né, cara? A qualidade gráfica, algo que não tinha em nenhum outro jogo de Yu-Gi-Oh, cara, vamos ser sinceros. O Cross Duo era mais bonito que o Duel Links e que o Master Duo e que qualquer outro jogo de Yu-Gi-Oh já lançado, assim, você via um carinho especial pelo Cross Duo, que provavelmente a gente não esperava, porque nem sabia da existência desse jogo até ele ser anunciado no Yu-Gi-Oh! Next. Então, cara, era muito lindo, mais do que deveria, inclusive. Tinha aquela introdução, né, dos monstros lutando contra o Exódia e lutando entre si, os monstros ases dos personagens, dos protagonistas. Então, cara, aquilo é o tipo de coisa que a gente nunca teve no jogo de Yu-Gi-Oh! Assim, você percebe um investimento e um carinho no jogo. E é algo que eu sempre peço, que sempre critico isso em outros jogos de Yu-Gi-Oh! Mas no Cross Duo, incrivelmente, o único jogo que a gente não esperava por isso, teve esse carinho, teve esse investimento. Esse é um ponto positivo do Cross Duo que eu espero que tenha em outros jogos. O segundo ponto positivo é que as regras eram diferentes e simplificadas. Assim, eles simplificaram bastante o jogo com a visão de atingir novos públicos. Atingir um público completamente diferente, que não está, às vezes, habituado com as regras originais, né? Seria uma ponte inicial para o jogo antes mesmo do Duel Links, né, cara? E assim, eu achei as regras muito interessantes, porque primeiro, não tinha nem texto nas cartas, eram símbolos, e através desses símbolos ficava muito mais fácil a leitura. Tipo, não no início, né, que você não sabe o que significam os símbolos, que você vai ter que ler de qualquer jeito, mas depois fica muito mais fácil. É inclusive uma coisa que existe mais ou menos no Magic, assim, que as pessoas pedem no Yu-Gi-Oh!, que são as palavras-chave, né? Tipo, ao invés de falar, esse monstro é indestrutível por batalha e por efeitos de card, é só botar, tipo, indestrutível, ponto. Que nem, tipo, ao invés de falar, esse monstro, se atacar uma posição de defesa, inflige dano no oponente. Tem o piercing, a palavra piercing. Isso era algo extremamente positivo e, tipo, o monstro, se atacar um monstro em posição de defesa, a defesa for maior que o ataque, o monstro em posição de ataque é destruído, entendeu? O ataque é reduzido conforme você vai vencendo monstros oponentes. Então, assim, tinham muitas regras extremamente interessantes, cara. Fazia o jogo ser no estilo Duelist of the Roses, né? Ou até Capture the Monsters. Muito interessante mesmo. Tudo bem que muita gente não gosta, acha que o Yu-Gi-Oh! É só aquelas regras tradicionais mesmo, 5 zonas. Tem gente até que tem preconceito com o Duel Links por conta disso. Mas assim, eu achei extremamente positivo. A terceira qualidade é que tinha muitas características de anime, né? Tinham muitas coisas de anime no jogo que, vamos ser sinceros, um jogo de Yu-Gi-Oh! Sem background de anime, cara, é um jogo meio vazio, assim. Você percebe isso no Master Duel. Assim, é só o card game. E o card game pelo card game é só mais um, que nem qualquer outro card game, sabe? Não tem nenhuma diferenciação. O legal do Yu-Gi-Oh! É o universo inteiro do Yu-Gi-Oh!, sabe? Principalmente o universo que a gente viu sendo construído no anime. Eles tentaram divulgar o universo das cartas, né, das lores das cartas, mas assim, não é a mesma coisa. A gente viu o anime, sabe? É muito difícil alguém que joga Yu-Gi-Oh! Que nunca tenha visto anime, cara. É sempre o contrário, a pessoa começa a jogar porque viu o anime. Ter características de anime no jogo é importante, pra mim, até essencial. A quarta qualidade que eu via no Cross Duo é que tinha modos de jogo diferentes dentro do mesmo jogo, né? Dentro do jogo você podia jogar ranqueada, você podia jogar Tag Duel, né, que você fazia parceria com o bot. Também tinha o modo casual, se não me engano,
customizado, não sei. E por último, o boss, né? O modo que você lutava, tipo assim, 4 pessoas aliadas lutando contra o mesmo boss que ficava no meio do cenário. Então, era muito interessante isso e é algo que você não vê nos jogos de Yu-Gi-Oh, cara. Isso é o que a gente mais reclama, inclusive. Porque no Master Duel, por exemplo, não podia ter um modo ali Gold Format, tá ligado? Não podia ter um modo Tag Duel, inclusive. Até no Duel Links tem esse problema, cara. Recentemente eles fizeram um evento chamado Legacy Duels, que você jogava só cartas das antigas. Pô, maneiro, isso podia ser um modo padrão do jogo, tá ligado? E inclusive o Tag Duel é uma coisa que já era pra estar no jogo há muito tempo. Tipo assim, tudo bem que tem eventos, né? Toda vez, mas você sempre faz parceria com o bot. Podia ter um formato que você fizesse parceria com outros jogadores, tá ligado? E nem precisava ser um modo hackeado, pode ser um modo totalmente casual. É isso, é um problema que eu vejo nos jogos de Yu-Gi-Oh! E que no Cross Duel não tinha esse problema. Tinham 4 modos diferentes para você jogar. Esse é um ponto positivo que eu espero em outros jogos de Yu-Gi-Oh! Ponto principal, a qualidade principal que eu via no Cross Duel, porque eu sempre esperei isso em jogos de Yu-Gi-Oh! E Cross Duel finalmente teve isso. Eram os modelos 3D pros monstros, cara. Porra, ver os monstros lutando um contra o outro ali, cara, é totalmente diferente, cara. Tipo, remete ao anime, inclusive. Você poder ver os monstros batalhando entre si, entendeu? Não ser apenas um jogo de carta, entendeu? É um jogo de carta, mas que você consegue ver os monstros batalhando e tem os efeitos de ataque também, né? Aqueles efeitos visuais. Tem até efeitos de spells e traps também, cara. Então, assim, quando você ativa, sei lá, o cilindro mágico, aí você vê aquele dano sendo refletido, ou quando você ativa alguma carta para destruir um monstro oponente, aí tem a animação dele sendo destruído, entendeu? Esse tipo de coisa é muito interessante, cara. Que eu gostaria muito que tivesse um jogo, tipo assim, com as regras originais do Yu-Gi-Oh!, mas com modelos 3D. E é óbvio que esse jogo não poderia ter todas as cartas do TCG, porque é impossível fazer modelos 3D para todos os monstros, né? Teria que ser um formato alternativo com card pool limitado. Mas tudo bem, cara. Assim, desde que você pudesse usar as regras mais tradicionais do jogo. E não criticando as regras alternativas do Cross Duel, porque simplesmente eu entendo que tem pessoas que têm rejeição às regras alternativas. Então, você poder fazer um jogo com as regras tradicionais iria agradar todo mundo, sabe? É isso, cara. Esses foram os principais defeitos e qualidades que eu enxergo no jogo. E infelizmente ele tá acabando. E assim, eu falo infelizmente porque é sempre bom que um jogo de Yu-Gi-Oh! Faça sucesso e que permaneça na comunidade, permaneça sustentável, né, para a empresa, porque isso faz com que a marca do Yu-Gi-Oh! Seja cada vez maior, que nem foi o caso do Duel Links. Isso só ajuda a gente, entendeu? Quanto mais gente joga, quanto mais gente gosta do jogo, melhor pra todo mundo, entendeu? Muito triste essa notícia, mas, cara, vamos esperar as próximas notícias aí do universo do Yu-Gi-Oh! Pra gente comentar, beleza? E, inclusive, espero um jogo maneiro aí pra PS4, alguma coisa assim, ou que pelo menos melhorem os jogos que já existem, né, de Master Duel, Duel Links. E inclusive eu vou trazer outros vídeos falando sobre o que eu melhoraria nesses jogos, beleza? Então é isso, galera. Abraço e fui!